Vamos imaginar a seguinte situação. Alguém recebe as chaves de um carro esportivo de milhões de reais. É tipo uma verdadeira obra-prima da engenharia. O sonho de muita gente. Sim, total. Mas aí, em vez de levar esse carro para uma pista de corrida, onde ele pode, mostrar todo o potencial, o motorista decide acelerar direto contra a vidraça da própria sala de estar. Nossa, só para ouvir o barulho do vidro quebrando. Exatamente isso. É destrutivo, não faz o menor sentido lógico, mas gera aquele espetáculo instantâneo, né? E na nossa imersão de hoje, a gente vai investigar exatamente esse ponto. Por que o ser humano tem essa tendência quase instintiva de pegar coisas profundas, sejam dons intelectuais ou espirituais, e transformar tudo num caos superficial só pelo vício da adrenalina? É aquele velho embate, né? A profundidade exige muito esforço, enquanto a superficialidade recompensa o ego na mesma hora. E olha, essa tensão está espalhada por absolutamente toda parte hoje em dia. Com certeza. E para desvendar esse choque constante entre o desejo pelo espetáculo rápido e a necessidade de ordem e limites, nós vamos cruzar duas fontes muito fascinantes hoje. Duas perspectivas bem diferentes, diga-se de passagem. Muito. A primeira é um roteiro de um vídeo do canal Igreja Sem Paredes. Esse texto faz uma defesa super incisiva da profundidade intelectual nessa nossa era do cancelamento rápido. E a segunda fonte é um rascunho de um livro que tem o título provisório de Pentecostes ou Corinto, quando o desejo fala mais alto que a palavra. E esse material usa uns paralelos bíblicos bem interessantes. Sim, ele traça paralelos milenares com a psicologia moderna para criticar o comportamento das instituições de hoje. E o que torna essa mistura tão boa é que, um foca no intelecto humano e o outro no comportamento espiritual. Mas os dois acabam diagnosticando a mesmíssima doença na nossa sociedade. E é importante deixar super claro para quem está nos ouvindo que a nossa abordagem aqui é totalmente imparcial. A ideia não é tomar partido em questões teológicas ou filosóficas. Exato, não estamos aqui para dizer quem está certo ou errado na teologia. Isso. A gente quer mesmo é explorar as mecânicas de comportamento que esses autores mapearam de um jeito tão intrigante. Então, ok, vamos desempapotar isso. O vídeo do YouTube já começa tocando numa ferida bem exposta da cultura moderna, que é esse nosso gatilho extremamente rápido para o julgamento. Especialmente contra quem tenta pensar um pouco mais fundo, né? O roteiro aponta uma ironia cruel da nossa época. A gente vive num ambiente onde, se alguém não estuda e fala bobagem, a pessoa é atacada, chamada de ignorante e tudo mais. O que já é esperado até certo ponto. Sim, mas aí entra o paradoxo. Se essa mesma pessoa decide se aprofundar, vai lá, estuda, questiona o senso comum e tenta trazer uma reflexão, com mais de 2 linhas, a mesma sociedade vira as costas e chama a pessoa de arrogante. Ou diz que ela é pretensiosa. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo rapidinho. A internet, no fundo, não é só um reflexo do que a galera realmente quer. Quer dizer, a vida de todo mundo já é tão cansativa... Você diz no sentido de poupar energia mental. Ninguém quer ler um tratado filosófico no meio do expediente. As pessoas querem respostas rápidas. Elas querem saber quem tá certo e quem tá errado em 30 segundos, sabe? Eu entendo esse ponto. Mas o problema de querer resumir o mundo em 30 segundos é que a gente acaba sacrificando a verdade no altar da conveniência. E o autor do vídeo resgata muito bem a postura de um pensador chamado Sidney Neri Soares. Ah, sim, ele faz um paralelo incrível com os grandes pensadores da história. Exato, ele cita Platão e Sócrates. Sócrates, por exemplo, era considerado meio insuportável pela sociedade da época dele. Justamente porque a especialidade do cara era desmontar aquelas certezas super confortáveis, sabe? Tirar as pessoas do piloto automático. Isso, o texto também traz Agostinho e Tomás de Aquino. Foram figuras que passaram a vida tentando unir fé e razão, mas sem ceder para o fanatismo. A defesa do vídeo é pela coragem de pensar. Rejeitar a superficialidade não é arrogância, é na verdade se recusar a viver no raso quando tem um oceano inteiro ali disponível para ser explorado. Faz todo sentido. Parece que a internet hoje virou uma máquina de críticas automáticas. É infinitamente mais fácil agir por reflexo do que por reflexão. Com certeza, o reflexo exige só emoção. Raiva, alegria, indignação. Enquanto a reflexão
Exige pausa, exige limite. E aí é que as coisas começam a se conectar de um jeito surpreendente. Como essa superficialidade, esse desejo por reações rápidas, afeta estruturas mais antigas, tipo as instituições espirituais, que a nossa outra fonte aborda. Então, o rascunho do livro argumenta que essa mesmíssima aversão à ordem sequestrou dinâmicas históricas. Aquele apreço pelo agir sem pensar invadiu lugares que deveriam ser pautados pela profundidade. Para ilustrar isso, o manuscrito coloca 2 eventos históricos no ringue. A gente não precisa repassar os detalhes básicos para quem já conhece as histórias, então vamos direto ao cerne. De um lado, a gente tem o evento de Pentecostes, lá no início do livro de Atos. Um evento bem clássico. Sim, e lá a fonte diz que tudo flui de uma forma brilhante, 120 pessoas cheias do Espírito começam a falar em outras línguas, mas a chave é essa, eram idiomas conhecidos. Quem estava de fora ouvia e entendia a mensagem perfeitamente. Ou seja, uma clareza total. Exato. O resultado foi um sucesso absoluto de comunicação. 3.000 convertidos, evangelização super eficaz e 0 caos. O apóstolo Paulo não precisou escrever uma linha sequer para corrigir o que aconteceu ali. Foi uma experiência transcendente, claro, mas profundamente ancorada na utilidade coletiva e na ordem. Tinha um propósito muito claro. E aí, no outro canto do ringue, a gente tem a igreja lá na cidade de Corinto. E nossa, o contraste é absoluto. Lá, a fonte mostra que as reuniões viravam uma gritaria ininteligível. Um caos tamanho família. Sim, pessoas falando ao mesmo tempo, em línguas que ninguém conhecia, sem nenhum intérprete. Ninguém entendia nada. A fonte aponta que Paulo até disse que, se um visitante entrasse lá, ia achar que estava todo mundo louco. Ele teve que gastar 3 capítulos de uma carta dando uma bronca colossal para trazer ordem. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Segundo o texto, teologicamente, os 2 grupos receberam o mesmíssimo dom. E o que é fascinante aqui é que isso prova que o problema não era a ferramenta, ou seja, o Espírito Santo, mas sim quem estava no controle dela. Em Corinto, o foco não era edificar quem estava ouvindo. Era puramente o ego. Uma competição de status. Perfeito. O autor diagnostica isso como a imaturidade humana, transformando um dom sagrado numa exibição pessoal. O culto virou um palco. O objetivo era provar quem parecia mais conectado, quem sentia mais, quem falava mais alto. O que nos empurra direto para os 2 conceitos centrais que estruturam essa crítica do livro. A teologia do desejo contra a teologia do limite. A teologia do desejo é basicamente a ideia de fazer o que dá vontade na hora, só para sentir aquela adrenalina forte. É a busca pelo espetáculo. Isso, e muitas vezes a galera reescreve o texto sagrado só para justificar o que quer sentir. A emoção fica acima de tudo. Já do outro lado, tem a teologia do limite, que é o respeito ao freio colocado na escritura, tipo o que Paulo fez ordenando que falassem só 2 ou 3 pessoas, uma de cada vez e com interpretação, mesmo que isso corte o barato emocional daquele momento. Puxar o freio de mão é incômodo, mas é extremamente necessário para manter as coisas funcionando. Mas aí eu pergunto, a experiência mística, esse contato com o divino, não deveria ser algo mais livre, incontrolável? Se a pessoa está experimentando o que ela acredita ser o espírito, colocar regras burocráticas como fale um de cada vez, não é meio que apagar o fogo? Essa é uma objeção muito comum. E o manuscrito traz teólogos pesados para responder exatamente a isso. O Gordon Fee, por exemplo, ele aborda essa questão de um jeito brilhante. Ele argumenta que Paulo não estava tentando apagar o fogo da comunidade. Ele estava tentando canalizar esse fogo dentro de uma lareira. Ah, entendi. Porque um fogo no meio da sala sem limite nenhum não aquece a casa. Ele simplesmente incendeia e destrói a casa inteira. O limite, a regra, é o que garante que a energia sirva para construir e não para aniquilar tudo. Nossa, faz todo sentido. O limite cria um espaço seguro para a ferramenta funcionar, né? E a fonte tem umas analogias ótimas para explicar isso, tanto para criança quanto para adulto. Tem aquela da bola de futebol, que é cirúrgica. A analogia da bola é muito boa. Pensa que a ferramenta, o dom, é uma bola de futebol dada para 2 crianças. A primeira criança pega a bola, vai para a quadra, segue as linhas do campo, respeita a regra e todo mundo se diverte jogando junto. Essa seria
A teologia do limite? Exato. Aí a segunda criança ganha a mesmíssima bola, mas resolve usar ela dentro de casa. Chuta contra as janelas, derruba os quadros, quebra os móveis, só porque acha divertido o barulho da destruição. As duas têm a mesma bola, mas uma se submete às regras e a outra deixa o desejo de exibir força, destruir o ambiente. E a metáfora das duas noivas ilustra perfeitamente como o mundo enxerga isso de fora. A instituição costuma se ver como a noiva de Cristo, certo? A noiva de Pentecoste se arruma, fica elegante, honra o noivo e atrai convidados para a festa. Já a noiva de Corinto pega esse mesmo vestido, rasga ele inteiro, rola na lama e sai correndo descontrolada. E espanta qualquer pessoa que tente chegar perto. Ela vira o espetáculo, mas envergonha todo mundo. É por isso que o teólogo D.A. Carson resume a regra de Paulo como: faça-se tudo decentemente e com ordem. Mas se a regra de decência e ordem é tão clara assim, e até os teólogos concordam, por que o desejo sempre parece vencer o limite? Por que tantas igrejas hoje ignoram isso? Então, o que isso tudo significa no fim das contas? Para responder isso, o autor do livro dá uma pausa na teologia e entra a fundo na psicologia. Ele traz o conceito de dissonância cognitiva. O nosso cérebro é desenhado para buscar consistência entre o que a gente acredita e o que a gente faz. Certo. Quando tem um atrito entre a crença e a ação, isso gera uma dor psicológica real. A instituição atual tem um problema gigante porque ela olha no espelho e diz: nós somos a noiva pura de Pentecostes. Certo. Mas na prática, no comportamento diário, age igual à noiva caótica de Corinto. E lidar com essa contradição dói de forma literal, né? Dói muito. Há um choque brutal. E como o ego humano não suporta a dor de admitir que está agindo de forma desordenada e infantil, o cérebro procura uma válvula de escape. E em vez de mudar a atitude ruim, a pessoa muda a interpretação da regra. Exatamente. A mente começa a racionalizar. Eles passam a dizer coisas tipo: ah, Deus gosta de bagunça. Ou, se você pede ordem, você é um religioso engessado. Eles espiritualizam a própria falta de controle. E se conectarmos isso ao quadro geral que a fonte traz, dá para ver que essa dissonância é um padrão histórico de rebeldia que se repete há milênios. Tem aquela linha do tempo da rebeldia que o texto faz. Isso. O padrão é ter tudo, mas não suportar a ideia de não ser o centro. A narrativa de Lúcifer é assim: tinha esplendor, mas o desejo de ditar regras e brilhar mais que Deus falou mais alto. Adão e Eva tinham o jardim perfeito, mas a vontade de fazer o que queriam derrubou os limites. E a Torre de Babel, né? Que me parece o exemplo supremo dessa dissonância em grupo. Eles tinham uma língua só, um potencial enorme de comunicação, mas o que motivou a construção não foi um propósito maior. O texto diz claramente que eles queriam fazer um nome para si mesmos. É o ego coletivo querendo tocar o céu só para tirar uma selfie lá em cima. E o resultado de tentar inflar o próprio nome, quebrando os limites. A confusão de línguas. Ninguém se entende mais. Que é o mesmíssimo diagnóstico de Corinto milhares de anos depois, falar línguas que ninguém entende só para se exibir. O manuscrito argumenta que esses grupos pós-modernos repetem Babel o tempo todo, abraçando o caos porque o espetáculo alimenta a vaidade. Muito mais rápido que a ordem, inclusive. Lembra muito aquela preguiça intelectual do vídeo do YouTube. É tipo a minha analogia do carro esportivo. O ego humano entra no banco do motorista completamente embriagado de vaidade, acelera, fura o sinal e quando bate e destrói tudo, sai dos escombros dizendo para quem está na rua: vocês não entendem, essa batida foi uma experiência libertadora do espírito. A culpa nunca é do motorista irresponsável. É o malabarismo mental perfeito para fugir da correção. Mas o que acontece quando alguém finalmente diz para esse motorista: olha, você precisa parar de bater o carro, quando a ordem é exigida? As pessoas simplesmente pegam as coisas e vão embora. O que a fonte chama de êxodo religioso. Exato. O indivíduo viciado no espetáculo da teologia do desejo tem alergia a qualquer limite. Quando exige indecência, ele não suporta a pressão. Então ele promove esse êxodo. Ele pula de instituição em instituição com aquelas desculpas super espiritualizadas. Tipo, Deus mandou eu sair ou eu não tenho unção lá. Isso. Quando na realidade eles estão só fugindo para encontrar um palco onde o ego deles não seja
questionado. E isso desemboca num fenômeno muito discutido hoje, que é a figura do desigrejado. O texto até cita o livro de Hebreus para falar sobre esse abandono da congregação. A pessoa volta para o padrão de Babel. Ela vira um exército de um homem só e diz: eu decido como e onde eu adoro. E isso levanta uma questão importante que introduz o termo mais assustador da fonte: o evangelismo reverso. Evangelismo reverso. Pensa bem, evangelizar é atrair alguém para a verdade, para o divino. Como que funciona o reverso disso? Funciona de forma lenta, anestesiante. A pessoa está ali, num ambiente de caos e gritaria, guiada pela teologia do desejo. Ela tem aquelas experiências catárticas, chora, pula, e a dissonância convence a mente dela de que aquilo é o ápice da comunhão. Mas o evangelismo reverso mostra que esse espetáculo só alimenta o ego dela. E quanto mais o ego infla, mais longe ela é retirada da presença divina. Ela é evangelizada a se afastar, achando que está indo na direção certa. Exatamente. O texto faz um paralelo super sombrio com o jeito que 1/3 dos anjos caiu do céu. Eles não caíram de uma vez só por ignorância. Eles foram seduzidos progressivamente pela ilusão de grandeza. O excesso de desejo e a busca por exaltação os ejetou do lugar de ordem. Nossa, é assustador porque é totalmente silencioso. Mas isso amarra perfeitamente os pontos das duas fontes que a gente cruzou hoje. Seja na postura intelectual de questionar o raso, que o canal Igreja Sem Paredes defende, ou na coragem de submeter o próprio ego à ordem lá no debate de Pentecostes e Corinto. A mensagem final é muito clara. A mensagem de que não existe profundidade verdadeira, seja espiritual, acadêmica ou humana, sem limite, sem ordem e sem a humildade de se submeter a um propósito maior que a própria vaidade. A ausência de limites não é liberdade, é só caos disfarçado de virtude, né? E isso nos traz a reflexão final, um pensamento para quem nos ouve levar para o resto do dia. A gente olhou bastante para a internet superficial e para as instituições religiosas através dessa lente da dissonância cognitiva e da Torre de Babel. Mas e se a gente virar o espelho para nós mesmos? É aí que o negócio aperta. Pois é. Se o ego humano, com essa fome louca por espetáculo, é capaz de sequestrar até as coisas mais sagradas e milenares da espiritualidade, quanto das nossas vidas cotidianas não está sofrendo exatamente dessa mesma dissonância cognitiva? Uma ótima pergunta. Pensa nas nossas carreiras, nas personas impecáveis que a gente cria nas redes sociais, nos nossos relacionamentos. Quantas vezes a gente acha que está construindo um legado de propósito, que está fazendo a coisa certa, quando na verdade estamos apenas erguendo uma torre de Babel caótica, usando todo mundo ao redor só para ver o nosso próprio nome brilhar lá no topo. Talvez seja o momento de parar de acelerar contra as vidraças da nossa própria vida atrás de um espetáculo rápido. Fica a reflexão.